Olá, tudo bem? Hoje a gente vai bater um papo. A gente vai falar sobre a nossa alma no trabalho. Hoje a gente está aqui para bater um papo diferente. A gente vai falar sobre a saúde mental no trabalho. Por que, mesmo com tanta tecnologia para poupar o nosso tempo, a gente está se sentindo tão esgotado e tão sozinho? Eu me chamo Danila Pio Graciano. Eu sou psicanalista clínica, terapeuta sistêmica. Hoje eu também estou como especialista em riscos psicossociais, visitando empresas, e eu também quero falar um pouco aqui com vocês hoje sobre trabalho, sobre propósito, sobre alma, sobre o nosso propósito não ser exatamente aquilo que a gente é, mas aquilo que a gente faz. Fica aqui comigo, eu acho que vocês vão gostar desse tema. E a gente vai falar desse assunto com alma, porque é a minha proposta aqui. Hoje a gente vai falar sobre a nossa alma no trabalho. E eu quero começar aqui trazendo um autor interessantíssimo para esses tempos modernos, que é o Byung-Chul Han, que ele fala sobre a sociedade do cansaço. Eu vou deixar as referências aqui embaixo depois para vocês irem lá conhecer e entender um pouco mais. E nessa obra, né, na Sociedade do Cansaço, o Byung-Chul Han, ele fala de uma forma não muito poética, né, mas ele fala que o chicote do feitor foi substituído pela autoexigência e pela alta exigência de performance nos dias atuais. E aí a gente para pensar, por que a gente faz o que a gente faz? O professor Mário Sérgio Cortella já trouxe algumas vezes essa pergunta aqui nas redes sociais, já trouxe essa discussão em pauta, e eu acho importante a gente falar sobre isso. Quando a gente vai aprofundar nesse tema, e a gente vai falar sobre senso comum, as pessoas têm uma determinada opinião, mas aqui a gente vai sair um pouco do senso comum e a gente vai entrar numa filosofia social, a gente vai entrar num tema mais psicoespiritual, que também é a minha proposta aqui. É muito importante que a gente compreenda, nesse primeiro momento, que o nosso esgotamento atual, a vida corrida que a gente está vivendo atualmente, ela não é uma falha individual, ela não é uma falha minha ou uma falha sua. Na verdade, é uma falha estrutural, é uma falha enquanto sociedade, e é um fenômeno dessa época. Quando a gente faz uma leitura de uma timeline, quando a gente volta um pouquinho no tempo, e a gente fala sobre transição histórica, olhando para essas características mentais e emocionais, e a gente vai lá na era do Freud, naquela época, se falava muito em sociedade disciplinar, e o sofrimento muitas das vezes vinha do não poder fazer, da interdição em si, né? Eu não devo fazer isso, porque era aquele conflito com o não. E hoje, nos tempos atuais, quando a gente faz essa linha do tempo, a gente estica um pouquinho essa linha do tempo, hoje a gente está numa era de muita positividade, esse excesso de positividade e que muitas vezes não faz tão bem quanto a gente imagina. Usando até a metáfora do Byung-Chul Han, no passado, o explorador, né, ele era externo, ele era o patrão, ele era o feitor, enfim, ele era alguém de fora. Hoje, o explorador e o explorado geralmente são a mesma pessoa, porque a gente se cobra demais. Então, a gente pega o chicotinho na mão e a gente fica nos chicoteando o tempo todo com a ideia de que a gente sempre pode fazer mais, de que sempre a gente pode dar mais para o outro. E muitas das vezes a gente se esvazia com isso, a gente se sufoca com isso, e a gente realmente se sobrecarrega demais com isso, e a gente não se dá conta. E ainda é o pior, muitas vezes a gente acredita que o que a gente faz é o que a gente faz porque é o nosso propósito, porque a gente nasceu para isso. É uma visão bastante romântica da vida que a gente tem nos dias de hoje. E aí a gente entra naquele paradoxo da liberdade. Quando a gente tem essa sensação de liberdade, tipo, eu sou meu próprio chefe, sabe? Aquela coisa assim, mas isso a gente acaba caindo numa armadilha. Como não tem um limite externo muito claro ali, a gente acaba trabalhando até não dar mais, até a gente colapsar, até a gente entrar em estado de ansiedade, estresse, por que não dizer, no burnout, né, que quando a nossa alma chega
e aperta o botãozinho de desligar. E a gente precisa prestar atenção também num tipo de violência que a gente pratica com nós mesmos, que é uma violência neuronal, que é aquela que é diferente da violência externa, porque a violência externa geralmente é uma guerra, é uma opressão, é alguma coisa que vem do outro. E essa violência neuronal, ela é silenciosa, ela gera depressão, ela gera TDAH, ela gera o burnout, porque a gente se cobra demais o tempo todo. Mas, como eu disse, o que a gente tem vivido ultimamente são falhas estruturais. Aqui eu estou falando do indivíduo, mas quando a gente entra no questão da sociedade em si, né, do trabalho, quando a gente sai para trabalhar, entender aquilo como um propósito, vamos olhar para isso. Eu só preciso deixar claro aqui para vocês que esse vídeo não é um vídeo sobre gestão de tempo, e muito menos um vídeo para falar mal do trabalho. Não é isso, a ideia aqui é totalmente outra. A ideia é a gente tentar traçar caminhos para que a gente se identifique com o nosso propósito e para que a gente também entenda por que muita gente está trabalhando e está adoecendo dentro do trabalho. Um erro muito comum que as pessoas têm cometido ultimamente é o erro da gestão de tempo. A gente fica tentando gerir o nosso tempo assim, toda hora, né? Sempre pensando em produzir mais. Então, esse é um erro que a gente comete muito grande, porque é como a gente tentar esvaziar o oceano usando um balde furado. Então, o problema não é a falta de horas, não é a falta de tempo, muitas vezes dentro do nosso trabalho e do nosso dia a dia. Muitas vezes, o que a gente sofre mais é pela falta de presença. Quando a gente vai falar também da recuperação da subjetividade com o olhar da psicanálise, o ser sujeito, ser pessoa, significa que a gente tem um desejo próprio, que a gente tem a nossa própria vida. E não apenas cumprir o desejo do outro, aquela coisa de eu preciso fazer porque o outro quer que eu faça ou porque o outro espera que eu faça. E esse outro, ele pode ser a empresa, ele pode ser o mercado, ele pode ser a família. Então é importante a gente saber disso. A gente precisa recuperar essa subjetividade e perguntar: onde eu estou naquilo que eu estou fazendo? Onde eu estou dentro daquilo que eu me proponho a fazer? Onde está o meu desejo? Onde está a minha vontade? Aonde eu me encontro naquilo que eu faço? E uma outra pergunta fundamental que a gente precisa começar a se fazer também: a quem serve o meu cansaço? A quem serve o meu cansaço? E uma coisa que a gente precisa falar seriamente quando a gente está dizendo o meu propósito, o meu propósito. A gente precisa encontrar o sentido dentro do agir, o sentido dentro das nossas ações. A gente precisa entender o para quê. Para que eu faço o que eu faço? Para que eu vou fazer tal coisa? Para que eu vou servir a tal coisa? Enquanto a gestão de tempo fica fora dessa eficiência do como fazer rápido, dentro aqui do meu trabalho, da minha proposta da psicoespiritualidade, a gente foca na eficiência e na eficácia existencial. Por que e para que ter que fazer? Por que e para que eu preciso fazer tal coisa? Faz sentido na minha vida? Faz sentido na vida das pessoas que eu amo fazer o que eu faço? Faz sentido? Traz algum sentido para isso? São perguntas fundamentais que a gente precisa começar a se fazer. Outra coisa muito importante é a gente saber diferenciar, quando a gente fala sobre propósito, é saber diferenciar a ação do ativismo. Quando eu consigo agir com alma, que é uma ação consciente, eu acabo me distanciando, e que bom que a gente se distancia desse ativismo frenético, que é aquele fazer por fazer, né? Eu estou fazendo e aí a gente fica naquele vazio existencial. O objetivo desse vídeo aqui é ensinar você, é a gente trabalhar junto, para a gente parar de ser um objeto de rendimento e voltar a ser um sujeito de sentido. E aí eu venho te perguntar uma coisa: de que adianta você fazer tudo mais rápido
de você estar sempre correndo se você está sempre indo na direção errada. É importante a gente pontuar também que através do olhar da psicanálise, muitas vezes a gente acaba projetando o nosso ego dentro da nossa profissão e dentro daquilo que a gente faz. Geralmente é quando aquilo que eu faço devora quem eu sou. Então, muitas das vezes, quando a gente pergunta para uma pessoa assim, quem é você? E a pessoa diz assim, eu sou professora. E aí a gente fala, não, mas eu não estou perguntando da tua profissão, eu estou perguntando quem é você na essência, né? Quem é você? E a pessoa se perde. Por quê? A profissão já engoliu quem você é. E você só sabe se apresentar desta forma, como se tirasse essa profissão, se tirasse o teu trabalho, você deixasse de ser a pessoa que você é. Você já parou para pensar sobre isso? Isso é um olhar muito interessante, porque a gente acaba levando também muitas vezes para o ambiente de trabalho muitos dramas familiares que a gente não resolve e que a gente só varre para debaixo do tapete e a gente leva para dentro do nosso ambiente de trabalho. A gente chama isso de mecanismo de defesa ou de deslocamento, né? Sublimação ou deslocamento. Por exemplo, dentro da minha casa eu tenho um problema sério com o meu pai. Eu não me entendo, meu pai a gente não se entende, ele foi um pai ausente, um relacionamento difícil, ele não me entende, eu não entendo ele, é uma briga constante. E nunca foi resolvido, eu nunca olhei para isso numa análise, sempre foi essa coisa varrida para debaixo do tapete. E quando eu chego para trabalhar numa determinada empresa, onde eu vou ter um chefe imediato que vai estar ali controlando o meu trabalho, eu vou ter problemas com esse chefe, porque eu vou levar essa figura de autoridade que é o meu pai para o trabalho, que não está resolvido, e eu vou ter problemas com aquele chefe, que também vai ser um chefe difícil, vai ser um chefe ausente, vai ser um chefe que só sabe mandar, enfim, problemas não resolvidos dentro da família, dentro da vida pessoal, a gente acaba assim deslocando e carregando para o ambiente de trabalho, e isso adoece, porque imagina numa empresa grande, várias pessoas em contextos e situações diferentes, levando as suas questões, os seus problemas que não foram tratados, olhados, resolvidos, enfim, para um ambiente de trabalho. A coisa acaba crescendo de uma proporção muito grande e as pessoas acabam adoecendo, porque adoece a empresa, adoece o ambiente, né? Adoece ali todo mundo, e esse adoecimento é um adoecimento que inicialmente é um adoecimento emocional, mental. Passa um tempinho e ele se torna um adoecimento físico, porque assim, esse é o processo da doença. Quando aparece um sintoma já, e você já está dentro do teu trabalho e esse sintoma já existe, ele já apareceu, por exemplo, o burnout. O burnout, ele é um sintoma interessante, até o professor Christian Dunker esses dias falou em um podcast, que o burnout ele aparece quando a gente perde o amor naquilo que a gente faz, né? Quando a gente realmente perde qualquer tipo de vínculo e interesse naquilo que a gente faz, e aí você começa a olhar para aquele ambiente de trabalho, ou para aquele trabalho que você antes gostava tanto, e você olha para aquilo e você diz assim, ó, este lugar não me cabe mais, este lugar não me comporta mais. E este é um sintoma importante. O burnout hoje é um dos principais motivos de afastamento nas empresas, e ele é uma doença funcional. Só que o Brasil hoje vive uma epidemia de depressão e ansiedade. O Brasil hoje é um dos países mais depressivos do mundo. E se eu não estou enganada, se não mudaram as pesquisas, eu vou deixar referência aqui embaixo, talvez o Brasil ainda ocupa o 5º lugar em tratamentos de ansiedade, pessoas ansiosas. Mas isso tem a ver com o trabalho? Não. Não tem a ver só com o trabalho, mas muitas das vezes, e na grande maioria das vezes, pessoas deprimidas, pessoas ansiosas vão despertar esses sintomas no ambiente de trabalho. A pessoa começa a trabalhar dentro de um ambiente doente, ela começa a se sentir infeliz e ela começa a se desconectar do seu propósito, ela começa a se sentir vazia. E uma pessoa sem propósito acaba esvaziando de uma forma assim enorme, e essa pessoa começa realmente a entender de que aquilo não é mais para ela, que a vida não tem mais sentido, porque ela só se enxergava dentro daquela profissão, naquele lugar, fazendo aquilo que ela fez uma vida inteira,
e de repente ela se vê infeliz, ela se vê doente, ela se vê afastada do trabalho, e isso gera situações muito ruins. E aí a pessoa acha que acredita, né, que a vida dela era só aquilo. Quando na verdade eu estou aqui para realmente desmistificar e dizer que o nosso propósito é muito maior do que só o trabalho. Muitas vezes o propósito, sim, ele está relacionado ao trabalho, ele está relacionado àquilo que a gente faz. Muitas vezes isso é uma verdade, mas muitas vezes também não. Muitas vezes a gente vai encontrar esse propósito em outros lugares, em outras situações, com outros movimentos. E isso vai muito da gente estar conectado com a gente mesmo, que eu vou falar mais aqui adiante. Quando eu falo sobre psicoespiritualidade, eu estou falando de alguma coisa muito além do materialismo. Eu estou falando de uma ponte, né, de uma ferramenta, de uma ponte que conecta o interno e o externo. Aquilo que a gente sente, a nossa pele, o nosso material, com aquilo que a gente não percebe fisicamente, mas que a gente sabe que está aqui dentro nos animando de alguma forma. E aqui, quando eu falo de psicoespiritualidade, eu não venho falar sobre religião. Eu venho falar sobre essa coisa mais ampla que é a espiritualidade, né? A espiritualidade aqui é a conexão com algo muito maior, é a conexão com algo que transcende do próprio eu. É algo muito maior que uma religião. A espiritualidade, ela está na religião, mas a religião é como se fosse uma garrafa ou um recipiente onde a espiritualidade precisa caber da forma que ela vier. A religião tem a sua importância e o seu valor, mas o que a gente vai falar aqui é maior que isso, porque a gente vai falar de uma espiritualidade que realmente transcende, que a gente vai se conectar com a gente mesmo. Dentro da psicologia transpessoal, dentro da logoterapia, o Viktor Frankl, se vocês estão, eu vou deixar referências aqui embaixo. Se vocês forem pesquisar a vida do Viktor Frankl, ela é fantástica. Ele foi assim um cara assim fenomenal. Ele sobreviveu a campos de concentração na época da Segunda Guerra e ele traz um contexto importante para a psicologia transpessoal, que hoje é uma das minhas pós-graduações que eu estou concluindo. E o Viktor Frankl, ele fala que o ser humano suporta qualquer como se ele tiver um porquê. Né? O Viktor Frankl, dentro da psicologia transpessoal, ele fala sobre encontrar um sentido para a vida. Se a gente tem um sentido, se a gente tem um porquê fazer algo, ou porquê viver por algo, a gente consegue encontrar sentido. E isso deixa a vida mais plena. Quando eu me esvazio desse porquê, quando eu consigo, de alguma forma, abandonar esse porquê, a vida realmente fica vazia e a sensação é de que nada mais faz sentido e que nada mais preenche a vida. Então a gente precisa olhar assim para nós, para dentro e entender de uma forma bastante individual, exclusiva, o que é que realmente faz sentido nas nossas vidas. Se a gente entender o nosso trabalho como uma vocação, se a gente entender a ideia de que o trabalho pode ser uma expressão da alma, aí a gente também está falando de propósito. Quando a nossa atividade profissional, quando aquilo que a gente faz se alinha com a ética interna e com esse serviço ao coletivo, quando eu coloco o meu servir em ação, aí se torna um trabalho como vocação, e aí faz muito sentido. E aí a gente está falando de propósito. E aqui eu posso colocar um pouquinho da minha própria história pessoal, do porquê estar aqui falando sobre propósito, porquê estar aqui falando sobre esses temas. Alguns anos atrás, eu vivia no mundo corporativo, eu trabalhei 22 anos em instituições públicas e privadas, trabalhei muitos anos com tecnologias educacionais, trabalhei em grandes instituições, trabalhei em setores públicos. Foi assim uma vida, eu falo que a minha vida é uma vida de grandes inovações, porque lá no começo dos anos 2000, eu ajudei a levar as tecnologias, a informática, os computadores e aqueles aplicativos educacionais para dentro das escolas. A minha primeira formação, eu sou formada em computação, mais adiante um pouquinho eu me formei em pedagogia, e aquilo para mim era a minha vida.
Eu achava que aquilo era assim, eu ia viver para aquilo a vida inteira. Eu era jovem, muito jovem, na época, assim, cheia de ideais, e eu fazia aquilo com muito amor, levando aquilo, né, de uma forma muito inovadora. Eu desbravei muito esse mundo de levar a tecnologia para as escolas, e nesse levar essas tecnologias eu acabei fazendo formações com gestores, professores, com coordenadores, com os próprios alunos, em alguns momentos até com as famílias, né, dos estudantes ali, das escolas que estavam envolvidas nos processos. E eu fiz isso em várias cidades, eu viajei bastante a nível Brasil, assim, levando tudo isso, até que em 2009 eu fui selecionada dentro de um processo seletivo para uma grande empresa, para uma grande instituição, na qual eu fiquei 10 anos, eu fiquei de 2009 até 2019. Lá também eu aprendi muita coisa, porque lá também eu fiz gestão de tecnologias educacionais. Nenhuma das unidades dessa grande empresa, porque ela tinha unidades espalhadas, ela tinha não, ela tem unidades espalhadas no estado de São Paulo e também no Brasil, e a gente trabalhava muito, eu comecei a introduzir inclusive a robótica educacional, comecei a introduzir a inteligência artificial para as crianças, né, e para professores também, para educadores, para gestores, né, participava de grandes eventos, grandes formações e tal, só que num determinado momento, lá em 2018, começaram a acontecer movimentos dentro dessa instituição e que me começou a questionar, me começou a me levar a questionar algumas coisas, inclusive o meu próprio trabalho, né? Eu coloquei em dúvida o meu próprio trabalho, o tanto que o meu trabalho estava realmente sendo eficaz e eficiente ali dentro daquela empresa e tal. E num determinado momento, eu me vi dentro daquela empresa, me vi dentro da minha sala de trabalho, e eu olhei para aquilo tudo e falei: o que é que eu estou fazendo aqui? Né? Esse lugar não é mais para mim. Né, eu não via mais sentido ali. E eu tô falando isso depois de muitos anos ali de trabalho e tal. De repente eu olhei e falei assim, gente, eu não pertenço mais a esse mundo, isso aqui não dá mais para mim. Só que eu continuei levando, eu não tinha, como eu tinha muitos anos de empresa e tal, eu não tinha coragem de pedir demissão, de fazer o movimento que tinha que ser feito, e eu fui levando, eu fui levando. Aconteceram muitas mudanças naquele período na empresa, uma mudança de gestão, mudança de supervisão, mudança de direção, né, muitas demissões, muitas reestruturações na época, e aí também, junto com tudo isso, eu fiquei doente. Eu descobri uma doença física, eu tive uma doença muito séria nos meus linfonodos, nas minhas glândulas de linfonodos no pescoço, e junto com isso eu descobri um tumor de tireoide. Foi uma época muito difícil para mim, porque eu já não estava feliz no trabalho e eu fiquei doente, e eu não entendia que as duas coisas estavam ligadas, né? O fato de eu não estar bem no trabalho e a minha doença que apareceu. Fiz todos os tratamentos médicos, mas junto eu também fiz um tratamento espiritual. E eu consegui a cura. Hoje eu faço alguns controles anuais, mas eu fui curada. Só que em 2019, depois que eu retorno para o trabalho, já com um diretor novo, e vamos dizer que passei por momentos difíceis, porque de uma certa forma esse novo diretor ele trouxe uma cultura patriarcal muito forte para a empresa, e aí eu fui demitida, né? Em julho de 2019 eu fui demitida dessa grande empresa. Hoje eu entendo aquilo como uma libertação. Eu entendo aquilo como realmente era para ser daquela forma, né? Tipo, eu não tive coragem de fazer o que tinha que fazer, e o universo foi e falou, então eu vou fazer por você. E aí eu fui dispensada, eu saí daquela empresa, e na época, até por uma questão minha mesmo, né, eu comecei a estudar psicanálise, comecei a estudar neuropsicologia, comecei a estudar as terapias complementares, olhando primeiramente para a minha saúde física e mental, e fui trabalhando essas questões, fui trabalhando, e de quando eu sou demitida, de julho de 2019 até começo de 2020, eu concluo os meus estudos. Eu tiro um meio ano sabático, e aí eu vou estudar, eu vou viajar, eu vou fazer coisas que realmente eram importantes para mim e que eu estava deixando, eu estava empurrando com a barriga e eu fui fazer. Conseguir realmente ser uma mãe presente na vida das minhas filhas, ser uma esposa mais presente, estar mais presente, e as coisas foram melhorando. E aí melhorando na minha vida pessoal, tá?
no primeiro momento. E aí, quando eu me formo, eu realmente pego o meu título e me torno psicanalista clínica, me torno terapeuta, eu falo, tá, o que eu vou fazer com isso? E aí eu começo a trabalhar. Só que junto com isso, vem a pandemia. E aí, o que acontece? Eu venho aqui para o online, eu venho aqui para o digital, e eu começo a fazer a minha carreira aqui. E a coisa acontece. Foram 2 anos de muita persistência, constância, disciplina, trabalho, e a coisa acontece. E eu começo a ser conhecida, reconhecida, as pessoas começam a me procurar. De 2022 para 2023, a minha vida tem uma grande virada, uma virada muito positiva, e hoje eu tô aqui contando essa história para vocês. Se vocês forem lá no meu Instagram, vocês vão ver que tem muita coisa lá. Outros trabalhos que eu tenho feito agora, em parceria com uma empresa maravilhosa, de uma grande e querida amiga, que na verdade ali eu não sou colaboradora, eu sou parceira. E é uma coisa muito interessante que aconteceu na minha vida, assim, os caminhos que foram levando. E hoje eu digo com todas as letras de que eu sou uma outra pessoa, que eu sou uma mulher muito mais plena e realizada dentro daquilo que eu me proponho a fazer, porque hoje eu consigo entender por que eu passei por tudo que eu passei e eu consigo entender qual é o meu real propósito nessa vida. Hoje as coisas são muito diferentes para mim. Consegui também, lógico, fui fazendo os meus acompanhamentos terapêuticos, se ressignificando a minha vida e as minhas crenças, para que hoje eu pudesse estar aqui com essa fala, de contar para vocês a minha história e de falar sobre o quanto que isso me direcionou para um propósito maior de vida. A gente precisa tomar muito cuidado em alguns temas também. Muita gente fala assim, de que, meu trabalho não está legal, mas eu vou ressignificar, eu vou mudar, eu vou meditar. A gente precisa também aprender a ser crítico dentro do trabalho da gente. E é uma crítica necessária, porque a gente não precisa ficar psicologizando a opressão ou qualquer outra coisa, porque a saúde mental dentro de uma empresa não é só ouvir palestra, no dia a dia não é só meditar para aguentar um chefe abusivo, a gente precisa saber se colocar. E realmente, quando a gente entende, a gente se conecta com aquilo que faz sentido para a gente consegue fazer isso, a gente consegue ressignificar e se colocar onde a gente precisa estar. E eu venho aqui falar sobre tudo isso também, porque é muito importante que a gente compreenda que saúde mental, conectada ao propósito, né? Não é um projeto de uma única pessoa, não é uma única pessoa sozinha que vai conseguir fazer alguma coisa. Essa questão da saúde mental no trabalho, ela tem que ser um projeto político e social dentro do ambiente que a gente está hoje. E não adianta uma pessoa resolver mudar, uma pessoa resolver fazer diferente, e numa empresa, na coletividade, num lugar, não vai fazer muita diferença um sozinho. Então, é sim uma questão coletiva. E ela tem que ser olhada dessa forma, para que faça sentido de verdade. Um dos caminhos mais seguros para a gente entender sobre a nossa questão de saúde mental dentro do trabalho, né, esse caminho de saúde mental dentro do trabalho, entender o nosso propósito, entender o que a gente realmente quer, é saber fazer uma autoanálise e saber fazer pausas silenciosas para que a gente possa se ouvir. E muitas das vezes, sim, é muito importante que a gente tenha a força de buscar ajuda. Mas eu não posso pagar por uma terapia. Eu não posso pagar por não sei o quê. Existem outros caminhos. Existe este canal aqui de escuta. Existem outros caminhos que vocês podem fazer para que vocês tenham consciência para entender como que está a saúde de vocês, a saúde mental de vocês dentro do trabalho, e se realmente esse trabalho está fazendo sentido, se realmente está alinhado ao teu propósito, o que pode mudar, o que dá para mudar, tá, dentro do teu trabalho. Como eu disse, esse vídeo não é para falar mal do trabalho, e muito menos para chegar aqui e falar que você precisa pedir demissão do teu trabalho para você mudar de vida. Isso seria absurdo, olhando o contexto social do país que a gente está vivendo hoje, né? É a gente saber entender onde a gente está e o que dá para fazer, o que é possível fazer para melhorar. É a gente falar sobre autocuidado real. É a gente falar sobre aquele autocuidado possível e não aquilo que é vendido como fórmulas prontas na internet. Parece que é tudo tão fácil.
E não é assim que funciona. O autocuidado real é você poder sentir a água do banho caindo na hora que você vai tomar banho e sentir o cheiro do sabonete. O autocuidado real é você ter tempo para comer uma comida, para se alimentar de uma forma tranquila, de uma forma onde está ali você com você. Autocuidado real é você deixar de lado um pouco esse scrolling das redes sociais, você parar de ficar tanto tempo ali vendo vídeos que não te levam a lugar nenhum, só esgotam o teu tempo, né? E fazer coisas mais úteis por você, prestar mais atenção em você, se conectar com aquilo que realmente é importante e sagrado para você, no dia a dia, dentro da tua fé, dentro da tua crença. É você conseguir perceber dentro da tua rotina qual é a maior dificuldade que você sente para conciliar esses autocuidados aqui que eu estou falando, que são coisas que são necessárias e simples que a gente precisa começar a fazer, né? Quando a gente está indo para o trabalho, se a gente vai a pé ou vai de carro, observar o caminho, fazer caminhos diferentes, enfim, coisas que são simples, que são básicas, mas que são importantes que sejam feitas. Este este vídeo ele tem um tema denso. É muito difícil hoje quando a gente para pautar a saúde mental no trabalho, sendo que o trabalho hoje em dia, para muita gente, em muitos lugares, ele é extremamente precarizado, ele é difícil, ele é como se o patrão pedisse muito e desse pouco, né? E é como não, isso acontece mesmo. Então é um vídeo difícil, é um vídeo denso, mas eu preciso que vocês saibam que o propósito ele não é um destino mágico e que a construção desse propósito ela é baseada em valores e não nas metas de faturamento da empresa. E esses valores que eu estou me referindo são os seus valores. São os valores que são importantes para você. E de repente, sim, o teu trabalho está conectado a esses valores. A gente só precisa fazer alguns ajustes, né, para que a gente possa conviver e viver melhor dentro dessa sociedade. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. E a gente vai conversar ainda muitas coisas sobre isso. A gente veio aqui para falar sobre propósito, sobre saúde mental no trabalho, sobre equilíbrio, né, nesse mundo que está tão complicado. Mas é possível a gente conseguir fazer algumas bolhas diferentes dentro de todo esse sistema maluco. A gente vai se ver mais. Eu espero vocês.